paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham, todos que vêm aí ouvindo todos os episódios da nossa EBD aqui no nosso canal do YouTube. E hoje estou aqui mais uma vez com Jaqueline. Paz do Senhor, é uma honra estar com vocês novamente. Vai falar agora é Marina, que está aqui conosco. A paz do Senhor, povo santo. É isso aí, já teremos também Daniel, se tudo correr como esperamos. E, enfim, irmãos que vierem, que participam normalmente, hoje você não vai ouvir nosso irmão Breno, por exemplo, mas caso os planos mudem, Breno se fará presente. Então, essa é mais uma EBD Ágape, que você acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Se inscreva no canal, veja muitos outros materiais. Nossas EBDs têm sido gravadas e disponibilizadas aqui para vocês. Enfim, estamos agora ministrando Jeremias. Estamos no segundo encontro de Jeremias. E ouça o primeiro, ouça também todos os outros. Dê o seu like, deixe o seu comentário, porque você é um agente de Deus. Você vai ouvir a palavra, ruminar, vai ler e Deus vai falar com você. E aquele comentário que você trouxer, tenha certeza que nos ajuda muito. Ok? Então, antes de entrarmos no nosso debate, na nossa conversa, ministração da palavra, vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem acontecido, porque nós sabemos que o Senhor é soberano diante de todos os fatos, ainda que achemos que as coisas estão fora de controle. Senhor, nosso espírito grita que o Senhor é Rei e nós cremos na Tua palavra que diz que nada acontece fora do seu governo. Nós sabemos, Senhor, que em tudo os seus olhos estão. Então, Senhor, por isso te damos graças. Te damos graças, Senhor. Podemos estar chorando, mas nós te damos graças. Senhor, na alegria nós te damos graças, porque também a alegria, ela não é produzida, nós sabemos, Senhor, que essa alegria não é produto da minha alma. A minha alma se alegra em Ti, Senhor, tão somente em Ti. Mas tudo isso é gerado no nosso espírito, conectado com o Seu Espírito, Senhor. Então, amigo Espírito Santo, vem trazendo aquela revelação, ao entendimento que ainda não alcançamos, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, né? É muito bom esse momento de oração aqui, viu? Aí a gente tem que parar, mas é gostoso porque Deus vem trazendo assim, né? Breves reflexões, meu Deus. Como a gente tem que dar glória a Deus na alegria. Porque muitas vezes na alegria a nossa alma vai embora, porque é gostoso, é bom, né? Não precisa fazer força para ter um momento de para curtir um momento de alegria. Mas essa é uma boa hora para a gente parar e glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no nosso primeiro encontro, nós estudamos aqui Jeremias do 1 ao 11, especificamente, né? Eu falei especificamente do 1 ao 11, logicamente pulando vários capítulos. A gente terminou o último encontro no capítulo 11 falando sobre Jeremias, né? Que ele se colocou como uma árvore que dava fruto e os homens queriam matar a árvore e o fruto. Ouça nosso episódio anterior e você vai entender a importância dessa palavra. Um versículozinho que traz profundezas da palavra de Deus e da importância, né, do relacionamento com Deus. E hoje a gente já começa aqui no 13, no capítulo 13, com mais chaves, né, para nossa vida. E vamos lá, a palavra do Senhor. Abra seu livro, sua Bíblia em Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 13. Eu já vou adiantando a leitura aqui, enquanto você já abre a sua Bíblia. Vamos lá, vou ler do verso 1. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos.
e levanta-te, vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei, que escondestes ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Verso 10. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, verso 11, como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Vamos lá, presta atenção agora no que eu vou falar para você. Não vou exaurir, tá? Todos os significados aqui, mas preciso que você tenha um entendimento mínimo que a gente vai tentar agora pelo Espírito te passar e você vai receber em nome de Jesus. É o seguinte, no verso 1, a gente já vê aqui Deus mandando o profeta comprar um cinto de linho e colocar sobre os lombos e não passar ele na água. Só um detalhe, tá, gente? Os lombos, talvez você possa pensar que seja algo aqui na altura do ombro, né? Mas não é. Por sobre os ombros é justamente aqui na lombar, tá ok? É na cintura. Então o cinto é para amarrar na cintura, um cinto de linho. O cinto, você vê hoje, né, muitas artes marciais que colocam a faixa, né, na cintura, e a faixa serve como identificação, como instrumento de apresentação. A faixa é referência também de grau de autoridade, enfim, tudo isso. Também serve para vaidade, mas vamos lá. E Deus manda Jeremias colocar esse cinto no lombo, na cintura, amarra, né, essa faixa de linho, mas não coloque na água. Pois bem, quem costura, quem faz roupa, vai entender isso aqui pelo seguinte. Quando a gente vai fazer uma roupa, principalmente as de linho, o alfaiate, a costureira, eles primeiro molham o tecido, aí bota para secar e depois costura. Aí você, mas o que é que isso tem a ver, né? Com essa história, a profecia, meu Deus, esse Jeremias é cheio de história, cheio de significados, símbolos e significados. Pois bem, quando o tecido de linho ele é feito, né, a trama, que são, né, fios na vertical e fios na horizontal, isso faz uma trama. Quem está tecendo isso, estica ele. E o esticar faz a estrutura dele ser mudada. Vai ficando esticadinho, vai ficando, vamos dizer assim, mais comprido, vai perdendo a característica da fibra vegetal, que tinha uma forma anterior, né, por causa da própria madeira, material do vegetal, do qual ela foi tirada. Pois bem, quando você coloca essa fibra na água e ela repousa na água, essa hidratação faz com que a fibra retorne ao seu tamanho, ao seu, vamos dizer assim, comprimento, à sua espessura original. E normalmente encolhe também. Por que encolhe? Porque ela se reidrata, então ela incha um pouquinho. No que ela incha, ela encolhe um pouquinho, né? Ela cresce para cima e diminui, no final das contas, no comprimento da trama, do tecido, da peça de vamos dizer assim, de pano, né? Em geral. Pois bem, quando Deus diz a Jeremias não coloque o cinto na água, ele está fazendo alusão à palavra de Deus. Toda vez que você via a palavra de Deus dizendo não coloque na água, coloque na água, banhe com a água, limpe com a água, lave com a água, a palavra está falando dela mesma, ok?
A água é a palavra. Pois bem, por que não colocar o cinto na água para que ele não retome ao seu formato original, que ele fique de uma forma como os homens apenas colocaram ali a sua vontade. Os homens deram o seu formato. Ali é apenas um trabalho humano. A divindade que criou aquela peça, ela ali não é lembrada. O formato original da fibra não existe mais. Por quê? Porque ela foi muito esticada. Ela foi dobrada, redobrada, enfim. E agora está amarrada, né, como um símbolo, que nesse tempo os cintos já davam essa noção, né, do símbolo de onde veio, dos trajes que usa, enfim, algumas vezes até questões de nobreza. E o profeta, ele estava sendo direcionado por Deus para mostrar o cinto sem hidratar ele, sem colocar ele na água, sem trazer para o cinto a sua referência de onde veio a sua nobreza como criação de Deus. Aí você vê no verso 9, a palavra diz assim: assim diz o Senhor, do mesmo jeito farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. E no verso 10 diz que esse povo que se recusa a ouvir minhas palavras. E aí no verso 11 fala: como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Ou seja, esse cinto que foi enterrado e apodrecido, Deus está mostrando que aquele material que foi colocado por um homem em um determinado lugar, usado, né, e colocado em um determinado lugar, ele apodreceu como sinal de que toda a glória que esse povo ostentava, sem passar pelo crivo da palavra de Deus, também apodreceria. Ok? Então, nós precisamos ter um entendimento dessa revelação, porque isso aqui vai conectar a gente vai hoje até o 20, eu creio, espero. Vai conectar porque a mensagem é uma só. Ok? Então, a gente vai caminhar por esse princípio, tá? O crivo é a palavra de Deus e a sua soberania. Vamos lá. No capítulo, agora você pega a sua Bíblia aí. Jaque e Marina querem fazer algum comentário? Eu queria falar. Fale. Eu gosto muito desse capítulo 13, né? Quando ele fala do cinto, e o cinto ele faz referência a Judá, assim, como ele diz no versículo 11, né? Ele faz referência a Judá, né? E assim, o cinto simbolizava Judá preservado dos primeiros dias de devoção a Deus, firmemente preso a ele por meio de aliança, assim como o cinto estava representado no corpo de Jeremias, preso ao lombo de Jeremias. O povo de Deus, ele fez, né, ele para caminhar dessa forma com ele. E eu acho também muito interessante quando ele diz a Jeremias para colocar esse cinto na fenda da rocha, porque a rocha é Jesus. E ele faz isso. Mas o mais interessante aí ainda é que, apesar de Deus ter feito o povo para ele, para ter uma aliança com ele, para andar em intimidade com ele, né? E escondeu na fenda da rocha, ainda assim o povo se prostituiu, ainda assim o povo adorou a outros deuses. E assim, a referência do cinto ter apodrecido mesmo dentro da rocha é que Deus não abandonou o povo, mas o povo, mesmo assim, apodreceu, assim como o cinto, né? Então, eu acho muito forte essa passagem, porque essa representação do cinto com o povo de Deus, né? Como Deus ele faz essa analogia e mostra, né? Isso aqui aconteceu com vocês, porque vocês se inclinaram diante de outros deuses para servi-los, mesmo tendo sido o povo escolhido meu. Esse ponto, Jaque, ele é a mesma coisa sendo falada desde Levítico. A gente vai ver isso agora no capítulo 17. Isso que você está falando, né, o fato do povo estar sendo colocado na rocha,
e mesmo assim permanecer impenitente. Depois o profeta volta lá e eles estão apodrecidos, o cinto, né? Então, a gente vai ver esse anúncio de Deus. Depois, a gente vai ver ainda no 18, né, 19, a questão do oleiro, do barro, do vaso, da botija quebrado pelo profeta. Gente, o princípio é o mesmo e é isso aí que você está falando já. Escolha do povo. Amém. Então, a gente vai agora para o capítulo 17 e vamos dar continuidade ao comentário que Jaqueline fez e que está justamente bem conectado com o que o Espírito tem trazido nesse ensino para nós, né, sobre Jesus, a sua palavra, através do profeta Jeremias. Capítulo 17, verso 1, diz assim: O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Pois bem, eu fiquei algumas vezes lendo isso e eu fiquei, meu Deus, tem alguma coisa aqui. Várias vezes, né, li para conseguir entender um pouco mais sobre esse verso. E depois vem o verso 5 diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte, a parte do seu coração do Senhor. No verso 7 diz: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí no verso 9 ele diz: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? E no verso 10 ele diz, né? Ele e tal. Pá. Tudo isso, se você ler rapidamente, uma leitura corrida, sem reflexão, sem um bate-papo com o Espírito, vai parecer que são versos que inclusive a gente conhece muito, né? Esse 17:5, maldito homem que confia no homem. E usa o verso errado, porque usa ele fora de um contexto. Inclusive, muitas vezes esse verso ele serviria para nós dizermos a nós mesmos, ao invés de dizer para os outros, ao invés de usar isso como uma palavra de proteção perante os outros. Você deveria muitas vezes usar essa palavra para se proteger de si mesmo. E você vai entender por quê. Pelo seguinte, quando Deus traz aqui no verso 1, né, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com uma ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Nesse tempo, não só nesse tempo, né, mas desde a pré-história, enquanto não havia papel, né, o homem, mesmo antes de desenvolver a escrita, ele tinha símbolos e ele escrevia em pedras, ele colocava símbolos em pedras, ele fazia marcas em pedras. E é isso que Deus está falando aqui. Como é que esses homens marcavam essas pedras? Ah, pastor, mas nem sempre tinha ferro. É verdade, mas nesse tempo aqui já existia. E vamos tomar, né, esse contexto para trazer entendimento sobre o próprio contexto. A vara de ferro, ela era um instrumento para escrever, para marcar superfícies e até mesmo pedras, como até hoje, né, você vê em diversos ambientes aonde as escrituras precisam ficar para a posteridade e onde são feitas inscrições em pedras. Em pedras. São cravadas em pedras. Observe que em todos os túmulos, né, está ali escrito em pedras. Enfim, reflita. Lembrei da figurinha agora do WhatsApp, reflita. Mas vamos lá, voltando aqui, palavra do Senhor. Então, ponteiros de ferro. Não bastando a vara ser de ferro, Deus está falando aqui ao todo tempo de um povo de coração duro, um coração impenitente, um coração onde as pessoas não deram mais ouvidos ao Senhor. Então, Deus coloca, além de uma vara de ferro, uma ponta de diamante. Mas diamante não é algo assim, né? Que a gente guarda, uma joia e tal. Não, 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 não. O que nós guardamos, o que nós temos como joia, o que compramos de altíssimo valor, é um brilhante.
é um diamante com a lapidação especial. O diamante em si, ele é usado na construção civil, né? Perfuração de poços de petróleo, em minas profundas. Usam-se brocas com pontas de diamante, porque os diamantes, eles são os minerais mais duros existentes em toda a criação. Para falar melhor sobre isso, eu poderia te falar aqui, mas para falar com autoridade, eu convido o meu irmão Breno, que vai nos dar aqui uma breve explanação sobre essa semelhança entre os homens e o diamante. E você vai entender. Oi, gente, tudo bom? Queria fazer um comentário a respeito de Jeremias 17, essa questão sobre o pecado do povo estava escrito no seu coração com ponta de diamante, né? O diamante, ele é feito de carbono, tá? Um elemento químico, e ele é conhecido como material mais duro da natureza. Isso quer dizer, essa questão de dureza, essa palavra, né, tecnicamente falando, quer dizer que você consegue riscar qualquer superfície usando diamante. Ou seja, você consegue escrever, marcar o que você deseja usando diamante em qualquer superfície. Então é possível que nesse ponto, né, Deus esteja falando de que o pecado estava incrustado no coração do povo, incrustado no coração do povo, né? E Jeremias, ele é um profeta que traz essa questão do coração, que faz com que mostra que o povo de Israel, mesmo fazendo, né, mantendo alguns ritos para Deus, né, que Deus estava dizendo que o coração deles não estava do jeito certo. E é o próprio Jeremias que vai trazer mais tarde a ideia de que Deus vai escrever, né, as palavras que antes tinham sido escritas em tábuas de pedra, ou seja, escrever a lei no coração do povo. E isso será chamado de nova aliança. Isso vai estar dentro da nova aliança, né, que nós conhecemos, a aliança no sangue de Jesus. Então, essa questão de escrever no coração é muito legal, né? Ele usa aí uma figura, né, como Jeremias, um profeta que traz essas figuras, e essa figura do diamante podendo escrever no coração do povo, nesse momento, dizendo que esse diamante está relacionado com o pecado, né? Que o pecado está marcado, você consegue ver o pecado, o coração do povo, a inclinação do povo é pecar. Só que mais tarde ele vai trazer de que Deus vai conseguir escrever a lei no coração do povo e não esse pecado, tá bom? Esse comentário aí para vocês. Nós temos o diamante como uma figura de preciosidade, e o diamante, mas o diamante é também utilizado, né, para fazer cortes de vidro e cortes de algumas peças, por ser esse material mais duro da natureza, tá bom? Então, nós, homens, assim como os diamantes, tem a mesma composição. Ouvi dizer que Pelé mandou fazer diamante dos seus cabelos. É possível, né? É só submeter a grande temperatura e grande pressão que o seu cabelo, que é composto de carbono, assim como a grafite do seu lápis, tudo vira diamante. É só uma questão de pressão e temperatura. Então, Deus pega o mineral mais duro para romper a dureza do coração do homem. E ele mesmo, o próprio homem, vai marcar a sua história. O próprio homem vai escrever a sua história no seu próprio coração. Que loucura, né? Parece loucura, mas não é. Deus está dizendo para mim e para você, mais uma vez, como Jaqueline tinha acabado de comentar ali atrás. O homem decide o que será a sua vida em Deus. Ou até mesmo sem Deus. Mas não podemos reclamar. Não reclame dos dias de hoje. Não reclame do que vai acontecer amanhã ou depois. O amanhã você está plantando hoje. Ah, mas essa questão mesmo, né, da pandemia, não tem nada a ver com isso. Eu não criei, eu não fiz nada para isso acontecer. Ok. Mas se você passa a reclamar desse cenário, você está dizendo que você não crê na soberania de Deus. Não, pastor, misericórdia, não é isso. Eu sei que você, no seu entendimento, você está querendo dizer que está revoltado com essa situação. Mas cuidado com a murmuração. Porque a murmuração ela vai te levar a um ambiente extremamente perigoso e, para nós, de perda, de desperdício, enfim. E isso atrai demônios para a sua vida. Não murmure, não murmure. Em tudo devemos dar glória
a Deus. Faça esse exercício em sua casa. Ao invés de murmurar, dê glória a Deus. A tampa da manteiga caiu virada para o chão. Pegue e dê glória a Deus. Você vai sentir no seu corpo, na hora, a diferença, ao invés de murmurar. Ainda que você não xingue, ainda que você apenas respire fundo, mas é uma respirada que a gente sabe que a vontade era falar algo que não poderia ser direcionado para Deus. Quando você glorifica a Deus, você sente imediatamente no seu corpo a diferença. Pois bem, não podemos reclamar de nada, porque nós mesmos escrevemos a nossa história. Aí você vai ver lá no Levítico 26, Deus falando: eis que coloco diante de vós um caminho de vida e o caminho de morte. Quem obedecer vai ser assim, quem não obedecer vai ser assado. Pronto. Aí vem Deuteronômio, a mesma coisa, Deuteronômio 28. Vai trazer de novo o caminho de vida e o caminho de morte. E assim sucessivamente. Não queremos mais ninguém agora como sacerdote, nem juiz, nada. Nós queremos um rei como toda nação tem, porque eles estão prosperando através do seu rei. Tem alguém que proteja eles. Ok, vocês querem? O direito desse rei vai ser esse aqui. Imposto de renda retido na fonte, serviço militar obrigatório, vai ter que pagar de toda a sua produção, de sua fazenda. Não reclame, querido. Tá na Bíblia, tá escrito. E Deus é soberano. Quando você se submete à soberania de Deus, você começa a escrever uma história de quem caminha o caminho de vida. Amém? Inclusive aqui na minha Bíblia, eu estou lendo aqui a versão, a Bíblia Plenitude, e ele fala tábua do seu coração. Em inglês, eu encontrei umas palavras que trazem melhor o entendimento para nós, que falando do povo, né? With hearts of stone, ou seja, com seus corações de pedra. Então, quando a gente lê tábua, parece estar falando de madeira, né? Mas foi só uma questão de tradução. E aí, a intenção, na verdade, é de falar de uma superfície, uma chapa, ok? Então vamos lá. Passando para o capítulo 18, a gente vai ler do verso 1 ao 12. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vou fazer melhor, não vou ler tudo, tá? Do 1 ao 12, você lê em sua casa. Eu quero fazer o seguinte contigo, a gente vai ganhar tempo. Capítulo 18, verso 1 ao 12. Você vai ler em casa e você vai ver Deus fazendo um paralelo entre a obra do oleiro com o barro e nós como barro e Deus como Deus, ok? Aonde o barro, se ele não for conduzido como o oleiro quer, ele será desfeito, beleza? No capítulo 19, Deus já coloca Jeremias para fazer outro ato profético usando a botija, que era feita de barro. E aí diz assim, verso 19, assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, ou seja, ela era de barro, e leva contigo os anciãos do povo, os anciãos sacerdotes, e sai ao vale de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E aí ele diz, verso 10, então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhe-ás, assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Vamos parar aqui e vamos à palavra do Senhor em 2 Coríntios 4, 7, que diz assim. Esteja com sua Bíblia de papel, ok? Folheando, passeando, porque você também vai aprendendo, né? Onde estão os livros, essa ordem e tal. E você vai começando a fazer essa conexão de todo o conteúdo bíblico, que é um só, tá? É um conteúdo só, é uma Bíblia só. É 2 Coríntios 4, 7, que diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O oleiro tem propriedade sobre o vaso, sobre o barro. A obra, quem faz é o oleiro, não é o barro. Por isso nós devemos nos submeter à soberania de Deus, porque a obra é de Deus. Nós somos apenas barro. Não se esqueça que Deus pegou o homem do pó da terra e fez dele sua imagem e semelhança, e soprou nas suas narinas e fez alma vivente. Nós viemos do pó da terra.
Nunca esqueça. O governo é do oleiro. O barro não pode dizer o que ele quer, ou melhor, o barro não pode decidir como a obra será feita. O barro ele pode apenas decidir se ele confia e se submete ao oleiro ou não. Se ele não se submeter, será desfeito. A botija não será feita. E aí o profeta pega a botija feita para mostrar aos homens que aqueles que não submetem, homens irrepreensíveis, homens de coração duro, ainda que estejam edificados, ainda que um dia tivessem sido chamados, ainda que um dia tivessem sido usados, ainda que, você pode ser a botija mais bonita que existe, será quebrado, porque você é barro. A excelência do poder, a excelência da obra, a excelência de tudo o que ocorrer através da sua vida vem de Deus. Você é um instrumento, é um canal. Não se esqueça disso, meu irmão. Então, hoje, a nossa intenção com o que estamos trazendo aqui nesse segundo ensino de Jeremias, falando praticamente da primeira metade do livro, é para que você tenha um entendimento que o que o profeta está trazendo a todo instante é: cuidado, não se rebelem, se voltem para Deus, se submetam, se arrependam dos seus caminhos. Uma história está sendo escrita e você mesmo escreve: não reclame, se submeta à soberania de Deus. E aí você será um testemunho do que Deus pode fazer em qualquer outro ser vivente, ok? A partir do capítulo 20, o livro de Jeremias ele já começa a ficar um pouquinho mais difícil, além de continuar denso em símbolos, né, em profecias, em demonstrações de revelação de Deus através de atos proféticos. Aqui no capítulo 20 e 21, por exemplo, há uma troca de sequência lógica dos fatos. Por exemplo, Jeremias é aqui poderosamente usado no 19, nesse ato profético. Aí no último verso diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas cidades, todo o mal para anunciar contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Ponto. Capítulo 20. E Pazur, filho de Imé, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. E feriu Pazur o profeta Jeremias e tal, e prendeu ele. No capítulo 21 vem dizendo que a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Ezequias lhe enviou a Pazur, foi essa dizendo tal coisa. Então você vê que, se você for olhar realmente a ordem dos fatos para você entender, o 21 tinha que vir antes do 20. Porque por causa desse discurso, Pazur prendeu Jeremias e levou ele, né, para ser açoitado e tal. E depois vem outras profecias para quando ele for liberto. Então, fique atento. O livro é muito denso, tá? A gente vai parar por aqui, a não ser que os irmãos tenham mais colocações a fazer, mas eu só queria que você tivesse esse entendimento. O tempo todo, Deus está usando o profeta para dizer: se arrependam. Vamos ficar por aqui, tá? Medite nesse estudo que ministramos agora. Medite na palavra do Senhor. A gente vai avançar bastante no próximo encontro, provavelmente a gente vai até o capítulo 45, ou até um pouco mais. Deixa eu ver como é que Deus vai nos dar o direcionamento. Mas por hoje é só, ok? Vamos ficar por aqui e espero te encontrar na próxima semana e que você já tenha lido e que você faça comentários desse episódio, dessa aula e das demais. Você é uma bênção e nós contamos com você também para trazer revelações de Deus para nós. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças por este momento, te damos graças, Senhor, pelas revelações, pelo entendimento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Em nome de Jesus, traz sobre nós quebrantamento para que enfim, Senhor, nossos erros não venham a afastar de nós o Espírito Santo, para que sejamos cada dia mais limpos e possamos, Senhor, verdadeiramente agradar ao Teu coração e que não apenas saibamos as palavras deste livro, mas que possamos viver as palavras desse livro. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá entendimento, sabedoria e discernimento para
aplicar essas palavras em nossas vidas, conosco, na frente do espelho, com os nossos familiares em nossa casa e assim na sociedade, quando sairmos para vivermos, Senhor, em comunidade e fazermos a diferença em nome de Jesus. Amém.